Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem presentes aqui nesse momento importante de qualificação, de educação continuada. Eu sou Franciele Fialkowski, sou fisioterapeuta, tenho uma formação em gerontologia, tenho formação e mestrado em saúde coletiva. Atualmente sou servidora da Prefeitura de Cuiabá. E também faço parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E fui convidada aqui para falar com vocês sobre o assunto que é quedas em idosos. Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é uma queda, né? A queda ela é definida como um evento não intencional que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para nível mais baixo em relação à sua posição inicial. Então, qualquer mudança dessa altura de posição é considerado uma queda. Né? Até o cair sentado, né? Não necessariamente só o cair no chão, como muitas pessoas acreditam. Né? E existem as quedas eventuais e as quedas recorrentes. Né? As quedas recorrentes são mais importantes, né? Merecem um pouco mais de atenção do que as quedas eventuais, porque pode ser que realmente haja uma falha aí aleatória que leve a uma queda eventual. E quando a gente fala de quedas, tem três aspectos importantes que precisam ser sempre enfatizados, né, orientados. O primeiro é a questão da conscientização sobre o tema, que o fato de estarmos aqui discutindo sobre isso pode ser considerado, né, uma forma de conscientização, que envolve tanto a questão de conscientizar os idosos, a família, cuidadores e os profissionais, né, como vocês estão aí participando. O segundo aspecto é em relação à avaliação, né, o que pode levar a uma queda. E o outro, a intervenção. O que você pode fazer para prevenir ou depois que essa queda acontecer. Então, vamos lá. Por que falar da conscientização? Há um aumento da prevalência de quedas em relação à idade, né? Muitas pessoas ficam pensando só nas quedas do idoso lá na frente, mas quando a gente fala, né, de prevenção ou de conscientizar sobre esse evento mesmo, a gente tem que entender, por mais que a gente pense que as quedas em idosos, elas vão acontecer a partir, né, do momento que a pessoa se torna idosa, mas não, né? Todo mundo já caiu um dia ou conhece alguém que já sofreu alguma queda, né? O que acontece é que quanto maior a idade, maior a prevalência desse evento na população. Né? Então, a gente tem uma prevalência de 18% em menores de 45 anos, que aumenta para 25%, nessa faixa madura de 45 a 65 anos, né? E os idosos, né, já adquiriram uma prevalência de 30% a 35%, ou seja, 1 a cada 3 idosos caem por ano. Isso em relação à estimativa de uma incidência no Brasil e no mundo, que é muito próxima, né? E esse gráfico aqui mostra para vocês um pouquinho de por que aumenta com a idade, né? A gente tem essa linha verde que ela mostra a nossa linha de capacidade funcional. Então, a gente tem uma fase de desenvolvimento, né, de crescimento, que adquire um pico em torno dos 30 anos. Depois ele atinge um platô aí em volta até os 40, 45 anos, e a gente começa a ter uma perda dessa capacidade funcional, alguns comprometimentos que fazem parte do processo fisiológico do envelhecimento, né? E essas mudanças, sim, acabam interferindo diretamente nesse evento, né? Outra informação importante é que 13% dos idosos caem mais de que uma vez por ano, que são as quedas recorrentes que a gente falou no slide anterior. Alguns números, as quedas ocupam o terceiro lugar das causas externas no Brasil e é uma grande causa de internação e óbito. Os acidentes são a quinta causa de morte entre os idosos e as quedas são responsáveis por 2/3 dessas mortes. O biotipo, né, vamos dizer assim, o mais comum de quem cai são as mulheres idosas, com a idade entre 60 e 70 anos, independentes e que vivem na comunidade, que são ativas socialmente, elas têm uma porcentagem maior de quedas fora de casa e levam lesões graves com maior frequência. A maior parte das quedas, elas acontecem no domicílio, né? 72% dessas quedas acontecem no domicílio. Os cômodos mais comuns de acontecerem as quedas é no banheiro, no quarto, na cozinha e na sala.
As consequências, 1 em cada 10 resulta em algum ferimento sério, 3 a 5% resulta em fratura, 3 a 15% algumas outras lesões graves, né? 25% limita suas atividades após cair. Então, muitas pessoas ficam mais preocupadas com o evento da consequência da queda ser uma fratura, mas como a gente viu, essa prevalência é um pouco menor, né? Porque o que de uma queda em idoso é da limitação das atividades, né? Uma delas é a síndrome pós-queda. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa síndrome. Depois de um ano, 20% dos caidores recorrentes estão no hospital, institucionalizados ou morreram. Então, ele tem um comprometimento funcional bem importante, né? Um impacto, um marcador bem forte mesmo, né? E também em relação à dor, 40% ainda relatam dor por cerca de 2 meses após o evento e 16% até 7 meses do período pós-queda. As consequências também, o medo de cair, né, a síndrome pós-queda também, que a pessoa desenvolve o medo por já ter experienciado esse evento, ela começa a ter uma restrição das suas atividades, isso faz com que, pelo medo de cair, né, isso faz com que ela tenha um comprometimento maior, ela limite um pouquinho a sua atividade, né, e mobilidade no dia a dia, gera mais insegurança que aumenta o medo de cair e entra nesse ciclo, né. Ela também é um fator de risco independente para o declínio funcional e institucionalização e é um evento sentinela e marcador de fragilidade. Quando a gente fala desse evento sentinela, é porque realmente, né, um idoso que cai, ele deve ser investigado, né, muito a fundo qual o motivo que levou a cair, porque geralmente ele é um marcador de que alguma coisa não está bem. Né? A gente vai falar um pouquinho desses fatores de risco mais para frente, algumas coisas que podem ser revistas, né? E geralmente também vocês já devem ter ouvido alguma situação em que o idoso conta assim, né? Porque antes de eu cair ou depois que eu caí aconteceu isso. Para mostrar também o quanto realmente esse evento ele é um divisor de águas na vida do idoso, né? Principalmente quando ele sofre alguma consequência, né, mais séria. E uma coisa importante, né? Tem gente que fala que idoso às vezes cai de maduro, né? Mas isso é só para fruta. Isso aqui é até a logo de uma campanha que foi feita em São Paulo um período, né? Mas é porque realmente é verdade. Muitas pessoas elas entendem que a queda ela é comum, ela é comum de fato, né? Mas ela é normal do processo de envelhecimento e não é, né? Elas são subestimadas, não há valorização pelo próprio idoso. Muito idoso cai e não acha que é importante falar, né? Até por uma questão às vezes cultural, de querer se privar, de demonstrar a sua fragilidade perante o processo de envelhecimento, né? Até a questão dos profissionais, que muitas vezes também não se atentam a perceber ou investigar esses fatores. Em relação à avaliação, né? Há uma dificuldade de se estabelecer uma única causa que pode levar à queda no idoso, né? Mas é importante que tenha uma busca ativa para identificar todos os vários fatores que possam estar envolvidos e favorecendo essa queda para que haja uma intervenção apropriada, né? Então, existem os fatores de risco intrínsecos, né, que estão relacionados às múltiplas alterações relacionadas ao processo de envelhecimento, e existem os fatores de risco extrínsecos, que são a interação com os desafios ambientais que acontecem, né? E também alguns predisponentes. E tudo isso leva à questão multifatorial da queda. Importante lembrar também que 70% das quedas têm relação mais forte com os fatores intrínsecos e apenas 30% com os extrínsecos. E aí tem uma questão importante, né? A partir de quais aspectos nós pretendemos avaliar o risco de quedas em idoso, né? Aqui, se é ele antes de ele cair ou depois que ele caiu, porque isso muda um pouquinho também, né? Então aqui a gente tem algumas imagens de algumas situações que podem acontecer, né, e que são muito comuns aí de a gente ver no dia a dia, que é aquele idoso, uma situação de risco, de exposição comportamental, aquele idoso que cuida da horta, né, que água as plantas e anda no molhado, né, aquele idoso que às vezes usa um dispositivo auxiliar de marcha que não está adequado, aquele idoso que usa muito medicamento que pode gerar aí, às vezes uma hipotensão ou algumas outras questões de descompensações que podem favorecer quedas, e também aqueles idosos, né,
mais ousados, né, que acabam aí, às vezes, escorregando no salto, ou às vezes em alguma questão ambiental, como aqui a gente pode ver o tapetinho, né, que é famoso na casa do idoso, aquele de crochêzinho que ele fez e guarda aí para o resto da vida, né, ou também, senão, né, os objetos, que às vezes podem estar jogados. É comum também ouvir alguns idosos que caem com os animais de estimação, que vão brincar no meio das pernas, né? Ou nas férias, quando os netos vão passar, os bisnetos vão passar as férias na casa do avô, do bisavô, que ele acaba gerando um fator de risco extrínseco. Quanto aos fatores de risco intrínsecos, nós temos a idade avançada, né? A gente viu lá na frente, lá atrás, quer dizer, a questão da idade, né? Quanto maior a idade, maior a chance dele sofrer uma queda. A dificuldade na realização de atividade de vida diária, que isso está diretamente ligado à sua capacidade funcional. A instabilidade postural, que é esse desequilíbrio que ele tem de reorganizar a sua questão corporal, de equilíbrio, enfim. O histórico de quedas, né? Uma pessoa que já caiu, ela tem um risco maior de cair novamente, né? E por isso que é importante investigar se já caiu e acompanhar, né? A partir do momento que ela tem mais do que uma queda, isso se torna mais importante, né? Outra questão, a fraqueza muscular. A gente tem aí, a partir dos 30 anos de idade, uma perca de em torno de 1% de massa muscular por ano, né? Então, quando a gente fala de idoso, isso já tem um comprometimento maior que também acaba favorecendo, né? Ele não tem uma musculatura suficiente forte para poder dar essa estabilidade e acaba por favorecer a queda, né? O comprometimento dos reflexos de equilíbrio e de proteção, as doenças crônicas, as mais importantes, né? A doença de Parkinson, né? Pela instabilidade postural que ela gera, a incontinência urinária, a artrite, o AVC, fraturas e a osteoartrose também. Tontura ou confusão também, né, porque a pessoa fica totalmente desorientada, isso acaba favorecendo. Uso de auxílios para a marcha, isso muitas vezes é sim um fator de risco, porque muitas vezes ele não é prescrito adequadamente, né, às vezes o familiar acha que o idoso está precisando, vai lá numa farmácia, numa loja e faz a aquisição desse equipamento sem fazer um treino adequado e sem ver se é esse realmente o dispositivo mais indicado para ele. Tem os fatores comportamentais, né? Tem muitos idosos ainda ativos que não percebem as alterações do processo de envelhecimento que acontecem e aí se expõem a algumas situações de risco, como a gente viu ali no slide anterior. Comprometimento cognitivo, né, tem essa questão da memória, ali mais para frente a gente vai perceber o quanto o componente cognitivo é importantíssimo na questão do equilíbrio postural, enfim. Mobilidade reduzida, o medo de cair, né, que a gente também mostrou ali um pouco antes, que ele gera um ciclo vicioso, né? A pessoa que tem o medo, ela se restringe de algumas atividades pelo medo de cair, isso vai causando alterações funcionais, impactos importantes, que acaba favorecendo aí, novamente, uma queda. As alterações nos pés, calosidades, úlceras, joanetes, edemas importantes também de membros inferiores, e acabam alterando a propriocepção, né, a recepção, os receptores sensoriais que a gente tem na planta dos pés, que são fundamentais para o equilíbrio. Comprometimento visual, né, as várias alterações. As principais drogas que têm impacto, né, que tem uma associação direta com a queda, são as drogas psicoativas e as drogas, né, de uso cardiológico, principalmente as que para controle de pressão arterial, porque elas podem promover uma hipotensão postural, né? E também o uso de 4 ou mais medicamentos, que é o que a gente chama de polifarmácia. Então tá bom. Assim, melhor? Vamos lá. Em relação a causas extrínsecas, a gente pode ver aqui nessa figura, né, o quanto nossas calçadas, nossas ruas, a acessibilidade dos prédios, né, são deficitárias, né. Então, isso acaba favorecendo sim, né. Às vezes a escada, né, lembrando também que o risco de cair numa escada é muito maior ao descer uma escada do que ao subir, né. E também, né, os famosos tapetinhos. Aqui tem outros fatores que foram elencados, o piso escorregadio, os móveis mal distribuídos no ambiente, os tapetes, as dependências mal iluminadas, escadas, animais de estimação de pequeno porte, fio de extensão e objetos diversos pelo chão,
ambientes monocromáticos, né, que são aqueles que têm praticamente uma cor, então o idoso não consegue ter uma referência aí sensorial visual de perceber a diferença, né, de profundidade, que isso também se altera um pouquinho. A cama de altura inadequada, né, cama muito baixa acaba dificultando um pouquinho, e a cama muito alta, o idoso tem mais dificuldade de levantar, né. Os vasos sanitários baixos também, as prateleiras altas, roupas compridas e calçados inadequados. E como a gente disse, tem a questão da interação dos multifatores, né? Quanto mais fatores de risco um idoso tem associado, maior o risco que ele tem de queda, né? Então, se você já identificou algum idoso aí da sua comunidade, algum idoso que você conheça, que tenha, por exemplo, né, mais de 70, 80 anos, seja mulher, tenha osteoartrose, faz uso de mais de quatro medicamentos ou mais, né? E que tem alguma situação de comportamento de risco, né? A gente já viu o quanto isso tem uma interação muito grande e o quanto esse idoso tem risco grande de sofrer uma queda. E tão importante quanto identificar os fatores é observar realmente, né, qual que é essa integração, essa sinergia desses fatores, né. E outra coisa também, que é, como eu disse, né, 70% no mínimo, né, em média, das quedas que acontecem, 70% estão relacionados aos fatores intrínsecos, né. E uma coisa que eu acho importante falar nesse sentido também, que é em relação à questão ambiental, né. Muitas vezes a gente fica, vê alguns, quando a gente vai para a casa de algum idoso, se depara em alguma situação, a gente começa a ver algum mobiliário inadequado, alguma questão ambiental que você acredita que possa modificar para favorecer o idoso, né? Mas às vezes tem que ver também se aquilo não é uma informação sensorial para ele importante no dia a dia, né? E eu falo isso até porque, né, tem alguns idosos que moram na mesma casa aí há 30, 40 anos e sempre uma mesinha de centro esteve lá na sala. E às vezes você vai ler alguma informação que fala, retira as mesinhas de centro, principalmente as ronquinas que podem favorecer uma queda. E ao retirar essa mesa, você às vezes pode piorar um pouquinho a situação, porque ele vai perder aquela informação. E até porque, mesmo essa idosinha aqui, talvez ela já faça isso, né, suba nesse banquinho aí há 20, 30 anos, e ela nunca caiu, né, então não é necessariamente só o banquinho, talvez já tenha algum outro fator que possa ter desestabilizado e ter favorecido a queda, tá? E por isso que a gente fala bastante do balance. Ela está intimamente ligada ao balance, né? E o que acontece, né? O idoso ele tem um comprometimento importante, porque ele tem essa soma, né, de fatores, como a perda de porção muscular, os encurtamentos musculares que acontecem, as alterações esqueléticas, como osteoporose, acunhamento vertebral, a redução funcional dos sistemas neurológicos, os déficits sensoriais, visual, vestibular, somatosensorial, a polifarmácia e, às vezes, a automedicação que acontece, né? E quando a gente fala do balance, né, a gente tem 3 componentes importantes, que é em relação à postura estável, que é o se manter estável, alinhado, né, dentro do centro de gravidade, os ajustes antecipatórios e as estratégias reativas, né. Então, o limite de estabilidade nada mais é do que esse deslocamento que a gente tem anterior, posterior, lateral, né, que façam que a gente tenha um alinhamento e essa estabilidade garantida, né. A partir do momento que eu perco esse limite, né, que eu avanço além desse limite de estabilidade, eu vou precisar de alguma estratégia aí de equilíbrio para poder me manter em pé e estável, né. Outra questão é a base de suporte, né, quanto menor a base de suporte, mais eu desafio o equilíbrio, então a gente pode observar que muitos idosos às vezes têm uma marcha de base alargada, né, pela questão de estratégia mesmo, de compensação de algum déficit que ele possa ter. Né? As estratégias motoras, a gente tem aqui, né, alguns reflexos de endireitamento, de proteção, que são envolvidas dentro do processo de equilíbrio, de estabilidade postural, né? E aqui, né, quando a gente lembra daquele conezinho que você de limite de estabilidade, né? Essa senhorinha aqui, qualquer pessoa que possa, sem querer esbarrar nela, né? Ela vai se desequilibrar muito facilmente para essa questão do limite de estabilidade. Então, é importante também olhar um pouquinho do que o idoso tem, né? Como que ele está a marcha, a postura, para que a gente possa identificar isso como fator de risco de intervenção. Também o que acontece, né,
falando de postura, o próximo processo de envelhecimento, né? Então, a gente tem aqui um desalinhamento vertebral que favorece a protusão da cabeça, anteriorização da cabeça, quer dizer, né? O aumento da cifose torácica, o arco do pé, que ele geralmente desaba, né? Enfim, tem uma série de alterações posturais que fazem com que altere, sim, o centro de gravidade dos idosos e isso favoreça uma queda. E quando a gente fala de controle postural, a gente fala de uma integração importante, né, de uma série de componentes. Então, tem a informação visual, a informação vestibular, proprioceptiva, né, a somatosensorial, principalmente ligada à pele, né, à planta dos pés. Então, a gente recebe essas informações, elas são integradas no sistema nervoso central, no córtex, e mandam o comando motor para que a gente possa ter o movimento, né? E assim também os mecanismos biomecânicos de ajuste postural. Desculpa. Então, quando a gente fala de propriocepção, são os receptores periféricos que existem, principalmente na cápsula articular, no tendão do fuso muscular, que nos dão a sensação de posição, de estiramento, e que são importantíssimas para a gente perceber, né, e sentir como que está essa informação, né, frente a algum desequilíbrio, alguma instabilidade. A gente tem também o sistema vestibular, né, que ele fica dentro do ouvido interno, e ele tem esses canais semicirculares onde deslizam os líquidos, e conforme a gente faz alguns movimentos da cabeça, esses líquidos se deslizam. Então, existem os movimentos anteroposteriores, movimentos de rotação, enfim, que são captados pelo sistema vestibular, que é importantíssimo, né? Tem também a questão do sistema visual, né? Essa imagem que a gente pode observar o quanto ela interfere, dá até uma sensação de tontura, porque realmente a informação visual é importantíssima para o sistema de controle postural e equilíbrio, tá? E a gente, né, às vezes não para pensar, mas muitos idosos, né, às vezes têm diplopia ou tem alguma outra alteração visual que acaba sim interferindo. Ou senão uma simples questão de uma baixa luminosidade em casa, às vezes o ir ao banheiro à noite, alguma questão assim que também acaba perdendo esse componente, né? E tem também os aspectos cognitivos do balance, né? Principalmente voltados na função executiva e na atenção e concentração, né? Então, não sei se vocês já perceberam, mas muitas pessoas quando estão andando, de repente toca um celular, se você está caminhando do ladinho dela, você percebe o quanto ela vai caminhar mais devagar pelo fato de estar falando no celular, né? Ou as pessoas também, né, quando a gente faz essa questão da dupla tarefa, né? A gente precisa dividir a nossa atenção em mais de uma atividade, e isso acaba tendo uma alteração também no desempenho motor, que também pode favorecer uma queda, né? Então, hoje é um aspecto novo que tem sido bastante investigado na literatura, que é o aspecto cognitivo. E por isso também, né, a questão da demência, né, acabar tendo uma associação importante com a queda como fator de risco. Em relação à avaliação também, tem alguns testes, né, simples que podem ser feitos para que você possa investigar um pouquinho, né, identificar se esse idoso tem sim ou não um risco de queda, né? Um teste bem simples é o teste chamado Time Up and Go, né? Então, para você realizar, você vai precisar de uma cadeira, de uma marca de 3 metros no chão e de um cronômetro. E você vai pedir para o idoso levantar da cadeira, andar esses 3 metros, retornar. E você vai contar quanto tempo que ele demora para fazer esse teste, né? E aqui a gente tem mais ou menos quais são os parâmetros, né? O aceitado aí para a idade, para cada faixa etária, né? Acima de 13 segundos já tem um elevado risco de quedas e mais de 20 já precisa de fisioterapia mesmo para poder fazer um processo de intervenção, de reabilitação mais específica, né? Então, é um teste que é simples, fácil, de baixo custo e importantíssimo para que você possa
fazer essa avaliação. Outra coisa também que é importante é que durante esse teste você já pode observar alguns aspectos, né, dessa instabilidade postural do idoso. Por exemplo, se ao levantar ele tem alguma instabilidade que pode sugerir uma tentura ou uma hipotensão postural, né? Se ele entende o comando, né? Você não fica perguntando o que é para fazer mesmo, né? E agora eu volto, eu sento, né? Que aí já tem uma demanda de atenção, de concentração cognitiva. O próprio desempenho dele da marcha, né? Se ele tem passos curtos, arrastados, a base está mais alargada, se ele anda no eixo, se ele faz desvios, né, dessa linha média. Outro teste também, né, importante, né, que existe na literatura, é o SPPB, Short Physical Performance Value. São 3 aspectos que são avaliados. O primeiro é uma postura estática, né, você coloca os 2 pés juntos e vê se ele consegue ficar 30 segundos. Você coloca a posição de semitandem, que é o calcanhar do lado aqui dos artelhos, e depois um pé na frente do outro. Você vai observar se ele consegue desenvolver essa tarefa, né. E aí, para cada um, você dá um score. Tem também aqui o teste sentar e levantar da cadeira, né? Você faz isso por 30 segundos e vê quantas vezes ele conseguiu realizar isso. E também um teste de velocidade de marcha, que contar esse tempo, né? E aí cada desempenho tem uma pontuação e menos do que 6 pontos ele tem o baixo desempenho funcional e assim, né, um alto risco de quedas. E o outro teste, talvez seja mais conhecido para vocês, porque ele está dentro do caderno de atenção básica disponível do Ministério da Saúde, né? Se eu não me engano, publicado acho que desde 2006, 2009, que é o teste de equilíbrio em marcha de Tinnett, né? Então, eles são 16 questões, são 9 componentes de equilíbrio e 7 de marcha, que você vê mais ou menos aquilo, né? Como que ele fica sentado, se ele mantém a postura, se ele escorrega ou não, a hora que ele levanta, em pé, pede para ele fazer um giro de 360 graus e você vai fazer uma avaliação dele do equilíbrio, né? E o outro componente que é a marcha, que você vai pedir para ele andar, né, e vai observar um pouquinho se ele tem hesitação, né, como que é a direção, os passos, a simetria, enfim, né. E depois você vai fazer essa pontuação. Menos que 19 pontos, ele tem um risco 5 vezes maior de desenvolver queda do que outra pessoa, né. Então, é um teste, assim, simples também de ser feito, né, ele pode ser incluído aí como uma avaliação importante para poder fazer essa triagem, né, de identificação dos idosos com risco de cair. Então, existem outros testes funcionais, né? A escala de Berg, o Functional Reach, que é um teste de alcance funcional, que você vê o quanto ele tem deslocamento para frente, para trás, que está relacionado uma mensuração indireta da estabilidade, dos limites de estabilidades, o índice de marcha dinâmica, o Five Step Test e o Best Test. Existem outros na literatura, né? Mas eu acho que os mais fáceis, né? Os mais acessíveis de serem realizados são esses que eu citei, o Time Up and Go, o SPPB e a escala de Tinnett. Tá bom. Outra questão importante também é, depois de uma queda, investigar quais foram as circunstâncias da queda, né? Porque isso também você pode identificar alguns fatores que foram importantes para que esse evento tenha ocorrido, né? Por exemplo, por que ele caiu, né? Como ele caiu, o que ele estava fazendo, né? Qual a direção, o horário, o local, houve mudanças de condições de saúde ou medicamentos na semana anterior, né? Porque tudo isso pode estar também dando algum sinal do motivo que levou à queda, que pode sofrer uma intervenção para que ela possa ser prevenida, né? Futuras quedas possam ser prevenidas, né? A direção também é uma questão importante para ver essa questão do equilíbrio, né? Se ele cai de lado, se ele cai para frente, enfim. A avaliação do ambiente, como eu disse, ela é importante, tá? Mas ela precisa ser feita com um profissional capacitado. Ele precisa ter essa sensibilidade de perceber se realmente, né, apesar de toda uma orientação que existe do que é adequado de imobiliário, né, de casa segura, enfim, o que realmente pode sofrer uma intervenção ou não, né? Porque às vezes, como eu disse anteriormente, pode ser que ao você retirar ou querer promover uma mudança no ambiente desse idoso, você pode acabar favorecendo ainda mais, né, diminuindo essa informação sensorial que ele já tem daquilo e deixar e favorecer mais ainda a queda.
né? Tem aqui alguns exemplos de algumas queixas de circunstâncias de queda que a gente consegue entender mais ou menos o que pode estar relacionado, né? Aquele idoso que fala, minhas pernas falsearam e eu caí. Então pode estar relacionado a um distúrbio do sistema musculoesquelético, como uma fraqueza muscular, uma instabilidade articular ou até osteoartrose, né? É muito comum os indivíduos que possuem osteoartrose, osteoartrite, né? Terem essa queixa de que as pernas falseiam, né? Então, isso é um fator que ele tem essa incapacidade desse reflexo, né? Dessa proteção. E também algumas questões de perda de equilíbrio, né? Durante a marcha, que pode ser aqueles mecanismos antecipatórios de equilíbrio, que a gente mostrou um pouquinho, nas transferências posturais, que pode ser um controle motor, ou também uma condição cardiocirculatória, como uma hipotensão postural, né? Plano lateral, distúrbio de seleção de estratégia motora e pistas sensoriais, fraqueza dos músculos estabilizadores de quadril, alteração do campo visual, e quando é para trás, alteração nos limites de estabilidade ou alterações no sistema vestibular. E quando a gente fala de intervenção, a gente tem que primeiro perceber quem é esse idoso, de quem a gente está falando e em quem a gente vai intervir, né? Porque a gente sabe que apesar do idoso ser um corte etário, eles são um grupo muito heterogêneo. Então a gente precisa fazer essa avaliação, sim, mais ou menos, né, se baseando pelas habilidades, né, e capacidade funcional que ele tem. Quando a gente fala dos idosos independentes, eles têm um risco importante de cair porque eles estão mais expostos, né? Como assim, né? Eles estão o tempo todo em alguma atividade, se colocando em alguma posição, alguma postura de comportamento de risco que acaba favorecendo, né, mais ainda esse evento queda, né? E isso, né, a intervenção que pode ser feita é um programa de atividade física. Eu vou falar um pouquinho na frente, né, sobre essa questão de qual atividade física é melhor, né? Como aqui a gente tem uma senhorinha, né, querendo aí andando de patins, que pode acabar desequilibrando aí e sofrendo alguma queda. Quando a gente fala dos idosos semi-independentes, eles são idosos que também têm um alto risco de quedas, porque eles têm um problema, uma dificuldade de mobilidade e também um problema de desequilíbrio mais importante. Então, eles precisam de um programa mais individualizado, de um acompanhamento, de uma intervenção específica, né, e de uma avaliação do domicílio, para ver se tem alguma coisa que pode estar favorecendo uma queda, ou alguma coisa que a gente pode instalar, né, às vezes alguma questão de iluminação, às vezes alguma barra, alguma outra coisa que possa ajudar nele para poder se locomover melhor em casa e diminuir o risco de quedas, né? E também uso de bengalas e andadores, né? A gente sabe o quanto isso ajuda, né? Dá uma informação sensorial importante para a questão postural do idoso, dá mais segurança, né? Mas precisa ser adequado, né? Assim, uma dica que, né, geralmente, para quem às vezes não tem dificuldade de encontrar um profissional que possa fazer uma avaliação mais específica e prescrever um dispositivo de auxílio mais adequado, né, tente avaliar de quanto ele precisa de apoio para caminhar. Ele precisa de apoio de uma mão ou precisa de apoio das duas, né? Se for de uma mão, uma bengala pode resolver, tá? Isso é só uma indicação genérica, né? Isso às vezes ele precisa das duas mãos, né? Às vezes para levantar, para se locomover, então aí não adianta ficar na bengala, ele vai precisar sim do andador, né? E existem, né, os andadores com roda, sem roda, né? Com o idoso, os andadores de roda precisam ser prescritos com muita cautela, mas podem ser sim utilizados por pessoas idosas, né? Principalmente as que têm algum comprometimento de membro superior, que têm a dificuldade de levar o andador para fazer a transferência. Então, tá bom. E a outra questão são os idosos dependentes. Eles, por mais incrível que pareça, né, que muitas pessoas não têm esse conhecimento, eles já têm uma mobilidade bem diminuída, eles geralmente estão mais assistidos, né, sempre tem alguma supervisão durante alguma transferência, enfim, alguma questão que acaba diminuindo um pouco o risco de cair, né. Mas o que acontece, como geralmente os idosos são mais frágeis, quando caem as consequências são mais graves, tá. Então eles precisam de uma intervenção específica e principalmente de medidas de proteção, né, que é a questão, né, dos dispositivos de marcha, né, temos idosos dependentes que às vezes caem da cama, então tem uma proteção, enfim, algumas outras questões aí para poder diminuir o risco de quedas. E quando a gente fala de intervenção,
da mesma maneira quando a gente pensa que os fatores de riscos, né, eles são multifatoriais, a intervenção também tem que ser multifatorial. A gente tem que investigar o que tem de fator intrínseco que pode ser modificado, né, desde a questão do controle das patologias, da revisão dos medicamentos que ele tem utilizado, se tem algum medicamento aí que pode ser trocado, pode ser suspendido ou não, né, isso, lógico, feito por um médico capacitado também, né, e a questão também, né, do exercício, do trabalho de capacidade funcional, de força muscular, de equilíbrio. E também a questão extrínseca, né, que envolve a questão dos dispositivos de mobiliário, né, de barras, enfim, que acaba favorecendo. Então, a intervenção ela tem que, sim, passar por todos esses fatores, né, e de maneira multidisciplinar, porque algumas intervenções ela cabem a médicos, a enfermeiros, né, e outras acabam precisando de algum profissional mais voltado para o aspecto físico mesmo, né? Como a gente sabe, a queda ela tem uma questão postural importante, como eu falei em relação ao balance também, né? Então, assim, de profissional de educação física, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional para que possa intervir também. Né? Então, a gente já falei algumas coisas. A intervenção ela tem que vir com o controle das causas intrínsecas, então, ver o que tem de condições clínicas que precisam ser controladas, né? Os medicamentos, a questão da nutrição também é muito importante, né? Para que ele possa se sentir mais forte, né? E tenha um melhor desempenho. A questão também do medo de cair. Adequação do ambiente doméstico profissional qualificado, a orientação para a família e cuidador para contribuir com o monitoramento do equilíbrio da marcha, bem como para a orientação no ambiente, avaliação contínua do risco de quedas, né? Isso também é importantíssimo, né? Sempre investigar quais os fatores de risco que esse idoso apresenta, né? O que a gente consegue intervir, o que a gente consegue controlar, né? E sempre perguntar se ele caiu ou não, para que a gente possa acompanhar esse indicador. E sabendo também, né, como eu disse, que se ele já caiu uma vez, a chance de ele cair novamente, né, e de ter uma consequência maior, mais grave é maior. Indicação de dispositivos auxiliares para maior estabilidade na marcha, fortalecimento muscular e controle dos transtornos de ordem musculoesquelética e neurológica com reabilitação e exercício que estimulem todos os sistemas do balance, né. Por que é importante falar disso, né? Muitas vezes as atividades físicas, ou até um processo de reabilitação de fisioterapia, nem sempre também estimula essa questão sensorial, estimula a questão visual, né? Então aqui a gente tem... É importante a gente pensar em todos aqueles componentes, a integração, a questão da dupla tarefa, né? Por exemplo, associar cor, associar números, associar algumas tarefas cognitivas enquanto faz alguns exercícios, né? E caminhada para aquele idoso mais independente, né, que consiga fazer, pode ser a musculação, mas elas sozinhas elas não são capazes de ter de favorecer um controle postural suficiente para conseguir prevenir uma queda. Tá? É importante, sim, ter sempre exercício de equilíbrio. Né? Então, se você é educador físico, fisioterapeuta, nunca se esqueça disso. Né? Ou até você é um outro profissional que acaba encaminhando, reforce isso, né, de que possa fazer um trabalho de fortalecimento, tudo, mas treino de equilíbrio que é fundamental. Aqui tem aqui alguns exemplos, né, de alguns trabalhos de treino de equilíbrio que podem ser feitos, né, alguns vocês podem até criar, às vezes, dentro do grupo de idosos que vocês acompanham, algumas atividades, né, de dar um passo dentro de um círculo, né, de andar de lado, desviando de algum obstáculo, né, em pisos diferentes, como grama, areia, né, pensando nessa questão da irregularidade que a gente tem das superfícies, né, exercícios que trabalham a mudança de posição, né, que favorece bastante as quedas, né, o sentar, o levantar, o virar, o rolar, trabalhos, né, com apoio de um pé só, né, aqui também tem uma questão, tem uma série de exercícios bem descritos na literatura também, que eles vão evoluindo o apoio que você dá, né? Você pode fazer exercício de um pé só, por exemplo, dobrar, esticar a perna, e ele apoia com as duas mãos, e conforme ele vai evoluindo, ele apoia com uma mão só, apoia com um dedo, até que ele consiga fazer o exercício sem apoio nenhum, né? Então, exercícios para o tronco, né? Uma superfície
Desculpa. Um exercício sentado numa superfície estável ou instável, né? E também alguns treinos de marcha com obstáculo, por exemplo. E uma coisa também que é importante, né, é que quando a gente fala de prevenção de quedas também, é que tentar estimular o dia a dia, né, o equilíbrio, o controle postural nas atividades de vida diária, né. Então, assim, escovar os dentes com os pés juntos, né, fazer alguma outra atividade com os olhos fechados, né, aqui ela está caminhando em linha reta enquanto mexe num tablet. Enfim, são várias atividades que você pode fazer dentro do dia a dia, que elas são mais benéficas, né? Porque o que acontece? Não basta, às vezes, ele fazer um programa de intervenção, por exemplo, física, 2 vezes por semana. A resposta ainda não pode ser tão satisfatória. Então, é importante que ele faça também alguns estímulos durante o dia a dia, dentro das suas AVDs, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Então, eu acho que é isso. Espero que tenha atingido um pouco das expectativas de vocês em relação ao tema, né? Então, tá aqui meu e-mail, quem às vezes quiser trocar alguma informação mais específica, né? E